Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o gabarito da nossa aula 14, preparados? Bom, vocês começaram a aula assistindo um vídeo sobre a geosfera, né? Depois a gente já começa a trabalhar com o caderno, então nós vamos falar sobre as camadas da Terra. Parei aqui nessa imagem que inicia o nosso texto para a gente relembrar. Então, a crosta terrestre é aquela parte em que nós vivemos, nós pisamos, nós plantamos, nós construímos as nossas casas, tudo que nós fazemos para garantir a nossa sustentabilidade acontece na crosta terrestre. Depois, a gente tem o manto, que é formado pelo magma, que é a camada, é a camada mais líquida da Terra. Depois, lá no meio, eu tenho o núcleo. O meu núcleo é subdividido em núcleo externo e interno. Gente, o calor do núcleo é tamanho que se iguala à temperatura do Sol, né? Viram isso? Eu fiquei chocada com isso. Claro que nenhum ser humano conseguiu chegar ao núcleo da Terra, mas com estudos e pesquisas eles chegaram a essa conclusão. O magma, ele é formado por rochas derretidas, ferro derretido, né? Aí a gente leu aquele texto que foi tirado daquele blog Toda a Matéria, da professora de biologia, que chama Lara. Vocês leram aquele texto. E aí já chegou a primeira atividade. Qual era a primeira atividade? Para vocês escreverem o nome no espaço, o nome que está nesse espaço, lá no caderno de vocês, e partindo da camada mais externa, que é a crosta terrestre, para a mais interna. Em seguida, descrever cada uma delas. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui? Da mais externa para mais interna. Então, qual que é a minha camada mais externa? É a crosta terrestre, não é? Ô, pessoal, pera lá. Então, a gente tem que pôr em ordem aqui também, ó. É a crosta terrestre, depois em quem? O manto e por último o núcleo. Vamos pôr em ordem aqui. Muito bem, então eu começo com a crosta terrestre, depois o manto, depois o núcleo. O que eu escolhi por definição para escrever o que é? Então, pois lá, crosta terrestre é a camada superficial da Terra, aquela que se manifesta externamente e que é composta por rochas e minerais. Ela é fragmentada em diferentes partes que estão sempre se movimentando, chocando-se e interagindo entre si. São as chamadas placas tectônicas, que são responsáveis pelo deslocamento dos continentes, pela formação de montanhas e falhas, além de ser um dos elementos responsáveis por terremotos, tsunamis e vulcanismos. Pessoal, lembra que a gente já estudou que é nessas falhas que se formam os vulcões, né? O manto é a segunda camada da Terra, localizada entre a crosta e o núcleo terrestre. Ela é formada por diferentes tipos de rochas que permanecem em estado líquido como consequência do calor emanado pelo núcleo. Esse estado líquido que encontramos no manto é chamado de magma. É importante não esquecer que é o magma. Núcleo. O núcleo terrestre é a camada interna da Terra, com os maiores níveis de pressão e temperatura. É subdividido em núcleo interno e núcleo externo. Eu escolhi colocar isso aqui. Se você escolheu escrever outras coisas, não tem problema. É o que você entendeu da sua aula. Só não pode escrever coisinhas pouquinhas. Você tem que escrever o que você lembra e o que você entendeu da sua aula. Aí aqui nós temos o segundo exercício, as camadas internas da Terra. O que era para você fazer? Você tinha que
pintar essa imagem. Se ela ficou muito pequena na impressão, você mesmo pode desenhar, tá bom? Você pode fazer um desenho bem legal no seu caderno. Não precisa ser esse recorte aqui, ó, tá? Você faz um recorte metade, assim, e desenha, tá? Mas, ó, tá aqui a resposta. O número 1 é o núcleo interno. O número 2 é o núcleo externo. O número 3 é o manto ou magma. E o número 4 é a crosta terrestre. Aí, nós tínhamos aquela outra atividade para a gente trabalhar. Então, eu escolhi fazer dessa forma que tá aí. Pessoal, vocês podem aproveitar aquele primeiro exercício lá que vocês já deram a definição de cada uma delas. Inclusive, aquele exercício é exatamente para ser aproveitado aqui, tá? Então, olha como o meu ficou. O que eu sugeri aqui? Que vocês usassem uma xícara de chá para fazer o círculo para recortar, tá? Porque aquela imagem que está na folha, ela está muito pequena. Então, se você quer um trabalho de qualidade, bem feito, você usa uma xícara para fazer o desenho. Aí, depois que eu pintei a abertura, eu vou pintar as camadas da Terra. Então, eu tenho parte azul é a crosta terrestre, a parte vermelha é o magma ou manto, a parte em tons de amarelo, que eu tenho 2 tons aí de amarelo, é o núcleo externo e o núcleo interno. Olha lá, tá? Depois vem o primeiro círculo, onde eu vou escrever a definição de crosta terrestre. Então, está aqui a minha definição de crosta terrestre, é exatamente aquela que eu coloquei lá naquele exercício número 1, tá? Depois vem o manto, que também é chamado de magma. Também usei o do exercício 1. Depois aqui eu tenho o núcleo. O núcleo, eu tenho núcleo interno e núcleo externo. Então, na parte amarela, eu escolhi colocar a mesma definição que eu tinha lá, certo? Que são as rochas e os metais derretidos e formados principalmente por metais ferro e níquel, subdividido em núcleo interno e núcleo externo. Aí no amarelo mais escuro, eu escrevi aqui, ó, aquela parte que eu achei importante também. Somente em 2013, os cientistas conseguiram precisar a temperatura no núcleo da Terra, que pode chegar a 6.000 graus Celsius, o mesmo que o Sol, certo? Então, naquela parte, como eu já fiz a definição do núcleo e já usei toda a definição que eu queria só na bolotinha amarela, clara, na amarela escura ou laranja, eu escolhi colocar algo a mais sobre o núcleo. Eu achei interessante saber que em 2013, só que os cientistas conseguiram conseguiram precisar a temperatura no núcleo da Terra, certo? E chegaram à conclusão que é a mesma temperatura do Sol. Olha aí o livretinho pronto. Esse aqui já estava lá na explicação da aula. Aí aqui vocês tinham esse vídeo que eu falei para vocês, que era um professor de universidade e que ele não tem uma fala muito apropriada para as crianças. Quando ele fez essa aula, ele não estava pensando em crianças de 10 anos, ele estava pensando nos alunos adultos dele, né? Muito certamente ele já tinha dado essa aula na sala de aula e ele só usou essa parte para mostrar a questão do solo. Então, pessoal, vamos lá que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor essa parte aqui. A Pangeia foram as fases do planeta Terra, de constituição da crosta terrestre do planeta Terra. Então, eu tenho a primeira fase aqui, a Triássica, que é aquela onde os continentes estão todos juntos. Depois, Jurássica, olha como eles já começam a se separar. E
Cretáceos, que é o continente mais ou menos como a gente já vê hoje, tá? É o nosso continente. Então, antigamente, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, a Terra era constituída de uma parte só, tá? Como a Terra sempre foi formada pelas placas tectônicas, então elas foram se movimentando e com essa movimentação, porque o magma lá dentro, o magma, ele não para de se mexer. Ele mexe muito lentamente, mas ele não para de se mexer. Ele circula o tempo todo ali. Então, com o tempo, passar dos milhares e milhares de anos, essa crosta terrestre, ela começou a se separar e foi formando aquelas fases ali que a gente viu anteriormente, a Jurássica e aquela que nós estamos hoje, que agora eu já nem me lembro mais o nome dela. Então, olha aqui, se a gente fosse colocar os países e os continentes como está lá na Pangeia, vamos supor que a gente não sofreu nenhuma mudança, que as placas tectônicas nunca mudaram de lugar. Olha como seria o nosso planeta hoje. Olha o Brasil, aonde ele estaria, ó. Certo? Mas ele sofreu alterações. Então, hoje a gente tem os nossos continentes muito bem definidos e bem separados. Mas, o que o professor falou lá? Que agora a gente vai entrar aqui na nossa região Londrina, região Paraná, sul de São Paulo e aqui, o sul do Brasil. O que ele contou lá para nós? Ele contou para nós que quando essas placas tectônicas foram se movimentando para formar os continentes e deu origem aos continentes, a gente teve aqui na nossa região o maior derramamento de lava do mundo. Não existiu um derramamento de lava como existiu aqui na nossa região há milhares e milhares de anos, tá? Com esse derramamento de lava, a gente sabe que a lava são as rochas em estado líquido. Quando ela sai daquele calor todo e ela vem para a superfície, ela seca, certo? Então, ela começa a voltar ao seu estado original. Aqui na nossa região, a gente tem esse solo vermelho, essa terra vermelha, por conta desse derramamento de lava. A nossa terra aqui da nossa região é a terra mais rica que pode se encontrar. Eu vou arriscar dizer para vocês do mundo, tá? Do mundo. Mas eu sei que do Brasil é certamente a terra mais rica em questão de solo apropriado de agricultura. É o solo mais fértil que pode existir, é o nosso aqui da nossa região. Então, esse nosso solo, ele é formado por uma rocha que se chama basalto. Olha qual é o basalto. Vocês devem estar falando aí: eu já vi o basalto. Quando eu vou lá no calçadão, eu ando no basalto. Sim, meu querido aluno, você anda. Nós temos fábricas e fábricas de... Fábrica não, né, gente? Porque a gente tira, isso é um minério, a gente tira da terra. A gente tem aí pedreiras que trabalham com o basalto. Nós temos muito basalto, tá? Esse pedrisco que se usa em construção é basalto. O basalto, ele é derivado do magma da terra, da lava, tá? É uma rocha muito rica que nós temos aqui na nossa região e ela existe por conta desse derramamento de lava. Vocês também já viram alguma vez uma rocha, quando vocês estão andando, principalmente lá no calçadão, uma rocha que tem essa mancha? Essa rocha manchada, ela é a
ela é a rocha magma, rock magma basáltica enferrujada, tá? Quando ela apresenta essa cor amarela, mostarda, ela está enferrujada. No calçadão a gente encontra rochas enferrujadas. No calçadão não, gente, eu vou falar para vocês aonde? Na concha acústica, tá? Lá onde fica a concha acústica, olhem para o chão, vocês vão encontrar. Ela é formada por basalto, tá? Nós encontramos basalto em todos os lugares. Então, isso aqui é uma derivação. Aí o professor falou também, ó, desconsiderem esse textinho que tem aqui, que não é ele que eu quero mostrar para vocês. O professor também falou assim, que com o derramamento de lava, aquilo gerou a rocha. Com o passar dos anos, de milhares de anos, e com o efeito do tempo, do vento, da chuva e de todos os outros intempéries da natureza, essa rocha foi se desgastando e dando origem à terra, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês verem? Como que é esse processo? Tudo isso aqui que a gente está vendo faz parte da crosta terrestre. Então, aqui é onde tem a nossa árvore, tá bom? Tem aqui uma árvore plantada, a raiz da árvore, essa raiz é bem grande, devia ser uma copa bem grande, né? Então, eu tenho aqui a primeira parte, onde eu tenho a terra. Aí, aqui ela começa a ficar mais durinha, mas ainda é aquela terra que a gente trabalha com ela. À medida que a gente vai cavando, a gente começa a encontrar mais pedras do que terra, tá? Olha aqui. Então, não é que veio o homem e foi colocando camadinhas igual a gente faz num vaso quando a gente planta. Não. Isso tudo é a ação da natureza, é a ação do tempo sobre as rochas, tá? Então, eu tenho aqui as camadas, ó, aqui a rocha, e ela vai se diluindo, despedaçando, até formar a nossa terra. É assim que surge a terra. É isso que esse professor queria mostrar, tá? Então, o nosso solo aqui de Londrina, ele é terra vermelha, porque ele é rico em minerais por conta de um derramamento de lava que a gente teve há milhares de anos, que foi por quê? Porque as placas tectônicas se movimentaram e a fresta, a falha entre elas, fez vazar do manto da terra a lava, tá bom? Entenderam isso? Espero que sim, meu povo. Aí a gente tinha exercício 4. Então, o que a professora pediu aqui? Foto-legenda. Foto-legenda do quê? Foto-legenda de lugares que vocês conhecem. Porque a gente só pode falar de um lugar ou fazer a propaganda de um lugar se a gente estudou sobre ele, se a gente conhece ele. Então, a gente está fazendo a foto-legenda de Londrina, de lugares como Londrina. Então, eu pus aqui, ó, algumas sugestões de foto-legenda para vocês aprimorarem aí. Vocês sabiam que o Lago Igapó é um lago artificial? Ele não é um lago natural, ele é um lago artificial. O prefeito Antônio Sobrinho mandou cavar aí, ó, fazer um buracão desse tamanho e encheu de água, tá? Eu já vi esse lago vazio uma vez. Perguntei para os pais de vocês, acho que eles também já viram. Teve há uns anos atrás que eles fizeram uma limpeza nesse lago, eles vaziaram todo o lago. Louco, né? Mas é um lago artificial, fantástico, né? Ele ser artificial e Londrina praticamente gira em torno deste lago. Aí a gente tem aqui, ó, ele se chama anfiteatro, ele fica no Zerão. Esse anfiteatro vai sofrer uma revitalização. Vai ficar muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada aí na internet que vocês vão ver
o projeto do anfiteatro, tá? Vai ter toda essa parede aqui, ó, vai ser em, ai meu Deus, grafite. Eles vão fazer uma grafitagem aqui, vai ficar muito legal. Bem moderno, né? Aí a gente também tem o Museu de História de Londrina e a concha acústica, aquela que eu falei para vocês, que aqui tem o basalto para vocês olharem até aquele basalto enferrujado, tá? Então tem aqui duas sugestões de legenda para vocês usarem. Vocês podem usar aquelas que vocês conhecem, vocês podem pedir ajuda aí para os pais, para os avós, para as irmãs, né? Para elas darem alguma dica do que elas sabem sobre o museu ou a concha acústica. Aí depois vocês tinham que pesquisar 5 palavras para tirar do texto lá da Camadas da Terra e procurar no dicionário, depois escrever no caderno. Aqui eu escolhi 4. Depois que eu vi que eu escolhi errado. De qualquer forma, essa também é uma resposta pessoal. Você quer saber o significado de alguma palavra? Você vai buscar aquela que você quer. Aqui eu pus algumas, ó, eu pus a tectônica, que eu queria saber se tinha no dicionário, tá? E olha, tem outras definições além, achei legal, tem outras definições além da de geografia. Sísmico, eu queria saber o que ele traria sobre sísmico. Ele diz que é relativo a terremoto, tá? Então ele dá aí como quase que sinônimo de terremoto. Emanar, o que é emanar? No sentido do texto, proceder, provir, nascer, confrontar, emanar. Então, emanar por que eu grifei isso de baixo? Esse emanar é proceder, provir, nascer, surgir, tá? Expelir, lançar fora com violência, expulsar. Ok. Aí a gente tinha uns cálculos matemáticos pra gente fazer. Então, vou parar um pouquinho aqui pra gente resolver junto. Você conhece as camisetas ecológicas? Elas são feitas a partir de garrafas PET. São usadas 3 garrafas PET de 2 litros na fabricação de uma camiseta. Para fabricar 7 camisetas, quantas dessas garrafas serão usadas? Gente, a informação de 2 litros é importante para mim? Não. É uma informação adicional que não tem relevância nenhuma com a questão que a gente quer aqui. Então, eu sei que para fazer uma camiseta eu preciso de quantas garrafas? 3. Mas eu quero saber 7. Então, o que eu tenho aqui? Uma continha muito simples de multiplicar, tá? Então, você vai pôr lá 3 vezes 7, 21. Vamos supor que você não está dominando a tabuada. Isso aqui é a tabuada do 7, tá? Vamos supor que você não está dominando. Você pode fazer uma conta de adição com parcelas iguais. Você pode desenhar, fazer 3 grupos com 7 garrafas PET. Não, gente. Vocês vão fazer 7 grupos de camisetas, 7 camisetas. Dentro de cada camiseta vocês vão colocar 3 garrafas PET. E aí vocês vão contar quanto que deu, tá? 7. A professora Alba mora em um prédio de 12 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos apartamentos há nesse prédio? Então, olha lá. Tá, boadinha de novo. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Simples, simples, simples. Gente, problema sem resposta não é um problema resolvido.
precisa escrever a resposta. Ah, neste prédio, 48 apartamentos. Tá? Olha lá. Vamos fazer um pouquinho de matemática. E para terminar, a prof deixou aqui um quiz de matemática, tá? Vários de vocês mandaram para mim que tiraram 100, tiraram 97, tiraram 91. Adorei! Quero ver esse show nas provas quando a gente voltar e fizer. Tá bom, meus amores? Fica aqui então o gabarito da aula 14. Um beijo!